Você com certeza já teve dúvidas sobre a revolta da vacina, mas eu te garanto que depois que você assistir esse vídeo todo, você nunca mais vai ficar com dúvidas sobre esse assunto. Mas antes, você já sabe, né? Produção, produção, roda a vinheta, produção. Galera, se você ainda não está inscrito no nosso canal, esse momento é muito importante. Então, se inscreve no nosso canal porque é totalmente gratuito. Ativa o sininho para saber quando os vídeos novos vão estar chegando para você. Também curte esse vídeo se você ainda não curtiu, porque, também é gratuito, não vai custar nada, você curtir esse vídeo. Segue a gente lá nas nossas redes sociais e, além disso, se você não está no nosso canal Telegram, lá eu disponibilizo muito material exclusivo, muito material mesmo, passo todos os avisos, é totalmente gratuito, tá aqui na descrição do nosso vídeo. Se você quiser tirar print desse quadro aqui maravilhoso de revolta da vacina, eu vou deixar você tirar print, mas antes você já sabe, né? Eu vou me abaixar aqui rapidinho, mas a produção já vem embrasando, embrasa. Quero ficar bem à vontade, na verdade eu sou assim, descobridor dos 7 mares. Galera, falando sobre revolta da vacina, a revolta da vacina ela faz parte de um contexto da chamada República Oligárquica. A revolta da vacina ela é uma revolta que acontece em 1904, basicamente ali no governo do presidente Rodrigues Alves, no Rio de Janeiro. A revolta da vacina ela expressa um cenário, um contexto de exclusão social que era muito natural da República Oligárquica e das oligarquias que não inseriam o povo, a população, nas decisões políticas. Então, o que vai acontecer? Quando o Rodrigues Alves assume a presidência, ele fala assim, e parece que foi hoje que eu estava na sala dele ouvindo ele falar isso. Um dos meus maiores objetivos é modernizar o porto do Rio de Janeiro. Por que o Rodrigues Alves ele fala isso? Por que o Rodrigues Alves vai falar dessa maneira? Você sabe por quê? Você sabe? Porque o porto do Rio de Janeiro, ele era um porto muito superficial. Como é que eu posso dizer superficial? O porto do Rio de Janeiro, ele era um porto muito limitado a pequenos navios. Então os grandes navios, eles tinham dificuldade de atracar no Rio de Janeiro. Como é que fazia então? Os grandes navios chegavam aqui, paravam a uma distância considerável, os botes vinham até os navios, desabasteciam os navios aos poucos e levavam até o porto. Então essa viagem ela acontecia várias vezes. Óbvio que isso prejudicava toda essa questão econômica, financeira de um dos maiores portos, de um dos principais portos ali do Brasil, que era o Rio de Janeiro, já que o Rio de Janeiro era a capital, desde a era pombalina. Então, quando o Rodrigues Alves fala, que modernizaria o porto, o que ele está querendo dizer com isso? Nós vamos transformar o porto do Rio de Janeiro em um porto mais preparado para receber navios de grande porte, em um porto mais preparado que não prejudique a nossa economia. Você está me entendendo o que ele queria? Só que qual é a questão? A modernização do porto, ela não moderniza só o porto. Não é só modernizar o porto. Modernizei o porto. Não é só isso, gente. Não basta só modernizar o porto. O que ele tem que fazer? Para que ele consiga modernizar o porto, ele tem que modernizar toda a região aos derredores. Então a gente começa a ter, a partir ali de 1904, na verdade até um pouco antes de 1904, um processo de urbanização da cidade do Rio de Janeiro. Vai ser escolhido um prefeito, um engenheiro Pereira Passos, que vai ser prefeito do Rio de Janeiro, para criar uma reforma no Rio de Janeiro, uma reforma urbana para que o Rio de Janeiro se transformasse em uma cidade semelhante à cidade da Europa, principalmente a Paris. O objetivo era estabelecer uma espécie de higienização social no Rio de Janeiro. Mas por quê? Porque se você pega o Rio de Janeiro do início do século XX, você vai ver que o Rio de Janeiro ele era cheio de grandes cortiços em que as pessoas se
proliferavam nas casas e todo mundo se amontoava, as ruas eram muito apertadas, não tinha saneamento básico, e aí tinha muitas doenças, varíola, febre amarela, peste bubônica, isso mesmo, lá do século XIV, várias doenças, vinham para cá, e isso era um grande problema para o Rio de Janeiro. E aí, quando o Pereira Passos ele assume para reformar o Rio de Janeiro com esse objetivo de modernizar o porto do Rio de Janeiro, a reforma Pereira Passos ela vai contar com o alargamento das ruas. Esse alargamento das ruas, esse alargamento das avenidas, ele vai ser estabelecido e vai ser criado a chamada Avenida Rio Branco. Produção, joga aí, Avenida Rio Branco, que vai ser comparada com essa grande avenida de Paris. Olha só, gente, não é mera coincidência, que o projeto é muito semelhante. O projeto é para que fosse parecido. E essa reforma Pereira Passos, ela vai adotar um sistema que é o sistema do bota abaixo, em que o Rodrigues Alves ele vai obter, por meio da justiça, a possibilidade de destruir as casas na região e vai destruir os cortiços, que eram os grandes casarões em que as pessoas viviam e dividiam as suas casas. Então, produção, já joga aí a foto de um cortiço sendo demolido, a foto de como era um cortiço, já joga aí pra galera ver. Então, basicamente, os cortiços passam a ser destruídos e essas pessoas que moravam nos cortiços, elas ficam sem ter para onde ir. As pessoas ficam sem ter o que fazer. O Estado ele não garante a moradia dessas pessoas. E isso é um problema, porque a gente começa um processo de verticalização. A formação dos primeiros morros, das chamadas primeiras favelas, nesse momento. Esse projeto do Bota Abaixo era um projeto de higienização social, que era um projeto elitista, para transformar o centro do Rio numa cidade parecida com a Europa, com esse ar de civilização, com esse ar europeu. Então, essa ideia, portanto, de tornar o Rio parecido com uma cidade parecida com a Europa, semelhante à Europa, não podia, de forma alguma, ter ali vários cortiços e tudo mais, aqueles grandes casarões. Essas pessoas, elas são expulsas, só que não é só a questão de urbanizar o Rio de Janeiro. Era necessário também cuidar das questões das doenças. As doenças se proliferavam e isso era um problema. Eu não sei se você sabe, mas a varíola, o primeiro caso de varíola no Brasil, ele foi na região de Itaparica, na Bahia, no século XVI. No século XVI, no início da colonização, se espalha da Bahia para todo o litoral brasileiro. E aí, a varíola ela sempre esteve presente na região do Brasil e aqui no Rio de Janeiro ela era muito presente. O Rio de Janeiro ele se tornou um celeiro de doenças, gente. Febre amarela, varíola, peste bubônica. A parada era tão bizarra, que os navios eles começaram a ter medo, os navios que traziam as mercadorias, de atracar, de chegar também próximo do porto por conta disso. Por quê? Porque eles tinham medo de pegar as doenças. Então, mais uma questão que prejudicava a economia também brasileira, a questão sanitária, a questão das doenças que atrapalhava. Só para você ter uma ideia, quando as empresas de viagens vendiam as viagens na Europa, elas já vendiam, quando vendiam para a América, garantindo que não passariam no Rio de Janeiro. Só imagina como era a fama do Rio de Janeiro para alguém garantir o seguinte, a gente vai viajar para a Europa, tá? Mas para a Europa não, a gente vai viajar para a América, tá? Mas fica tranquilo, não vamos passar pelo Rio, tá? Fica tranquilo, fica light. Imagina como não era, na perspectiva dos europeus, o Rio de Janeiro. Então, vai ser contratado um diretor da saúde pública, que é o Oswaldo Cruz, provavelmente você já ouviu falar por conta, da Fundação Oswaldo Cruz, beleza? E ele começa a tratar das doenças como febre amarela, como varíola, como peste bubônica, que vão se proliferar no Rio de Janeiro. Só que aí qual é a grande questão? A grande questão é que o Estado ele não promove nenhum tipo de assistencialismo a essas pessoas que já perderam as suas casas. Paralelo a isso, o Estado ainda começa um projeto de vacinação, mas não satisfeito, o Estado coloca a vacinação por meio de um projeto de lei, que se transforma em um decreto, a vacinação obrigatória. O Oswaldo Cruz
né, que era esse diretor da saúde pública, muitas das vezes quando questionado sobre a questão da vacina, ele na maioria das vezes respondia com termos técnicos e aquela população que tinha pouco conhecimento não entendia. Pouco sabia o que ele estava falando. E aí, de repente, pensa você, um Estado que não te deu assistência, que destruiu suas casas, que te expulsou do seu lugar em que você morava, que era seu habitat, sua região, de repente, bate na sua porta. Anderson Figueiredo Salgado, boa noite. Opa, boa noite, senhor, tudo bem? Estou aqui com um agente sanitário e o policial e você vai ter que tomar vacina. Vacina? Mas que é vacina? Vacina é o que vai acabar com as doenças aí que estão se espalhando. Mas que doença que se espalhando? O Estado ele não se preocupa em explicar. O Estado ele não se preocupa em fazer o povo entender. Não tem um processo de compreensão. Não existe uma campanha para vacinação. É simplesmente expulsar essas pessoas e meter a vacina obrigatória para essas pessoas. E aí é óbvio que existe um grande medo com relação a isso, porque várias teorias conspiratórias vão começar a surgir. Né, que a vacina, na verdade, era uma arma de extermínio que ia matar a maioria das pessoas, que o líquido que a vacina carregava era, na verdade, a grande doença, que quando os homens saíssem para trabalhar, as mulheres ficariam sozinhas e os agentes sanitários viriam para vaciná-las, levantarem suas saias. Então, aquilo começa, inclusive, a afetar uma questão particular. Era como se estivesse violando as questões particulares e morais das famílias. E é óbvio que a população não aceita muito isso. Vai ser formada uma liga contra a vacina obrigatória que é liderada por um senador chamado de Lauro Sodré, que tinha interesses políticos nisso. O Lauro Sodré, ele convoca a população para se reunir, não aparece no dia, nenhum político envolvido aparece, só a população. E do dia 10 a 16 de novembro, a gente vai ter uma série de conflitos entre um povo extremamente insatisfeito, que não entende que esse Estado quer vacinar para acabar com a doença, na verdade entende o Estado como inimigo, ou seja, um povo insatisfeito com o autoritarismo, com as arbitrariedades do Estado, e que basicamente começa aí as ruas e destrói bonde, plaque, e taque, e flaque, e destrói bonde, e destrói banca, e é uma brigalhada, e vem vagabundo, vem pra tu ver, vem, e destrói banca de jornal, e taca fogo, é uma loucura, destrói prédios públicos, e o presidente, obviamente, Rodrigues Alves, vai falar assim, gente, lembrando que a capital estava no Rio, onde estava acontecendo toda essa confusão. Toda essa confusão estava onde o presidente estava localizado. O Rodrigues Alves vai falar, estado de sítio, vamos fechar o Congresso, acabou, né? As forças policiais não conseguem reprimir, convocam os militares e os militares, parte dos militares oficiais que queriam já a volta dos militares ao poder, tentam articular um golpe para retomar o poder, mas não conseguem. Até tentam, mas não conseguem. O resultado final da revolta da vacina são 30 mortos, gente. 900 pessoas presas, 110 feridos e mais de 400 deportados para o Acre. O governo momentaneamente suspende a questão da vacinação obrigatória para rever toda essa questão e tentar algo menos evasivo. E por conta até dessa suspensão e por não ter vacina, o Brasil vai ter mais um problema de varíola em 1808, mais uma epidemia em 1808, que mais de 6 mil pessoas vão morrer na região do Rio de Janeiro. Então, isso é um grande problema, mas o governo suspende como forma de tentar apaziguar os ânimos, as insatisfações do povo com relação àquela arbitrariedade, autoritarismo do governo. E mais para frente o governo começa a se estruturar e pensar em campanhas de vacinação para convencer o povo de que a vacina era algo bom, algo que ajudava de fato. Beleza, minha galera? Então, se você curtiu esse vídeo, já deixa teu like aí, já se inscreve no nosso canal.
Já segue a gente nas nossas redes sociais. Tamo junto, minha galera. Produção, ó, já em brasa, produção. Bem longe de tudo que a gente fez, mas se o orelhão tocar na Avenida às 6, eu acho que eu vou ligar de volta. Eu acho que você vai querer minha volta, já que a casa é tão vazia e a cama é tão fria. Como você me diz por mensagem na madrugada daquele dia,